Ó Deus maravilhoso, bondoso, muito obrigado por tantas coisas lindas que Tu já nos destes para viver. Esse domingo tem sido lindo, maravilhoso, abençoador. E agora, Senhor, nós vamos à Tua palavra mais uma vez, de maneira mais intencional, mais intensa. E nós te pedimos, ó Deus, que ao terminarmos o culto desta manhã, que a gente saia deste lugar, vivendo novos momentos espirituais, novos desafios espirituais. Ó Deus, abençoe-nos na transmissão da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, um dos maiores presentes que Deus pode nos dar, porque tem a ver com Ele, é a nossa capacidade criativa, é a imaginação. E o que é a imaginação, senão ver com os olhos da mente aquilo que ainda não aconteceu no mundo material, no mundo palpável, mas que na sua mente está pronto, está realizado, ou pronta e realizada. Eu diria que este é um dom que tem a ver com Deus, porque a Bíblia vai falar-nos várias vezes que Deus, antes de ter tudo criado, Ele já tinha tudo planejado para mim e para você. Quer dizer, o meu Deus e o seu Deus é um Deus criativo. E à medida em que a gente pratica a imaginação, nós estamos buscando caminhar um pouco mais na direção de conhecermos mais a Deus e de nos identificarmos com Deus. Ou seja, isso a gente chama de presciência de Deus. Ele vê tudo o que já aconteceu, tudo o que está acontecendo e tudo o que vai acontecer, isso está na imaginação de Deus. É claro que a gente sabe que há quem use a imaginação de maneira negativa, de maneira errada. A gente pode até, e não vou me demorar muito em dizer, que há 3 maneiras erradas de usar a imaginação. Uma delas é a preocupação. Deus não nos criou para usarmos a nossa mente, para ficarmos olhando para o futuro, pensando naquilo que pode dar errado. Não, Ele nos deu realmente a imaginação, mas não foi para isso, para que a gente perca o dia de hoje vivendo um estresse de alguma coisa que a gente acha que pode acontecer amanhã e que 90% das vezes não acontece e tira de nós o nosso tempo de alegria, de paz, de um sono tranquilo. Existe também a questão da luxúria, que acontece na mente da gente e envolve as emoções da gente e que levam a todos nós, ou pessoas entre nós, ou fora do nosso ambiente, a viverem e a fazerem coisas que são danosas para si próprias ou para outras pessoas. E por que não falar da vingança? O que é a vingança? É uma pessoa que passa dias, semanas, meses, passa um longo tempo da vida imaginando como é que ele pode se vingar de alguém, de alguma coisa que teria acontecido na sua vida. Ele quer punir o outro e ele acaba vivendo esse mundo da imaginação que não abençoa. Mas nós não queremos pensar nesse aspecto ruim da imaginação, porque a imaginação, ela então é uma ferramenta que Deus nos dá. Nós podemos usá-la para o bem e nós podemos usá-la para o mal. E como crentes em Jesus Cristo, nós somos desafiados a usá-la para o bem, a imaginar coisas boas. E a gente vai perceber então que nada do que acontece no mundo material deixou de ser imaginado alguma vez. Então a verdade é que se nós estamos nesse lugar aqui, é porque alguém imaginou esse lugar. Imaginou esse espaço, imaginou este ambiente. Se você tem a sua casa, alguém a imaginou para que você então pudesse tê-la, porque ao construir, houve o fato primeiro na mente de alguém, e assim é a vida. As coisas vieram à existência material, porque um dia elas aconteceram no mundo da imaginação. E a Bíblia diz então que a gente deve se esforçar para encher a mente da gente
com coisas boas. Filipenses 4, verso 8, não está aí para você reler, nem pensar, mas você conhece quando Paulo diz, olha, nestas coisas vocês devem ocupar a mente de vocês, nisso pensai. Aí ele fala de fixar a mente no que é verdadeiro, no que é honrado, no que é correto, no que é puro, no que é amável, no que é admirável, ou seja, pense em coisas boas, coisas excelentes. A Bíblia está então nos mostrando que este é o tipo de pensamento, esta é a imaginação, são os sonhos que nós devemos nutrir com a capacidade criativa que Deus nos deu. Então, nessa manhã, eu quero que, em nome de Jesus, à luz de algumas palavras que estaremos repartindo, que você realmente aprenda algumas lições relacionadas à imaginação, e você vai ver que imaginação e fé andam juntas. Imaginação e fé andam juntas. Em primeiro lugar, vamos ver então que a imaginação dá forma à minha vida e à sua vida. A minha imaginação me molda. Em outras palavras, a maneira como você imagina, você acaba sentindo, e o que você sente, você faz. Então, vejam bem, tudo começa na mente, e então vai ao seu coração e alcança as suas ações. A Bíblia diz em Provérbios 23, verso 7, pois como um homem, um ser humano, uma pessoa, pensa em seu coração, assim ele é. Então Deus está dizendo que os meus pensamentos vão influenciar a minha vida. Agora imaginem duas pessoas diante de uma mesma realidade, diante talvez de uma mesma circunstância, ou de um mesmo desafio, de uma mesma oportunidade ou possibilidade. Imagine uma delas dizer assim, eu não consigo. E a outra olha para as mesmas realidades assim, eu consigo. E eu lhe pergunto, qual dessas duas está errada no seu jeito de pensar? Nenhuma delas. As duas formas são possíveis, são certas de pensar. Você pode pensar que pode e pensar que não pode. Naturalmente que aquele que pensar que não pode, ele certamente não vai conseguir, porque ele já está dizendo para ele mesmo que é algo impossível de acontecer na sua vida ou através da sua vida. E o outro que vai dizer, eu posso, eu consigo, certamente ele vai viver alguma coisa que vai lhe mover a ações que até mesmo ele não tinha pensado que ele podia, mas ele vai se esforçar e ele vai conseguir. Provérbios 4, 23, a Bíblia diz, cuidado com o que você pensa. Olha só a palavra de Deus. Cuidado com o que você pensa. Sua vida é moldada por seus pensamentos. Vamos dizer esse verso juntos? Cuidado com o que você pensa, sua vida é moldada pelos seus pensamentos. Eu trago aqui, não é minha estas informações, mas são interessantes, sobre pessoas que imaginaram ou trataram do assunto imaginação de maneira muito interessante, são pensamentos sobre a imaginação. Uma dessas pessoas é Albert Einstein, que diz, a imaginação é mais importante do que o conhecimento. Ele diz, a lógica o leva de A a B. A imaginação o levará a qualquer lugar. Não há limite para a imaginação. O verdadeiro sinal de inteligência, olhem bem, não é o conhecimento, mas a imaginação. Nós estamos falando de Albert Einstein. George Shaw, que foi dramaturgo, poeta, ele diz, a imaginação é o começo da criação. Você imagina o que deseja e então você cria o que você quiser. C.S. Lewis, a gente sabe um pouco mais de C.S. Lewis, até pelos seus filmes, ele diz, a imaginação é o órgão do significado. Olha aí,
Pascoal, eu não sei se alguém já leu algumas coisas sobre Pascoal. Ele realmente é uma pessoa que era ateu, ele era fixado realmente na lógica, ele se converte, e ele diz o seguinte: a imaginação decide tudo. Olha que coisa forte essa. A imaginação decide tudo. William Arthur Ward diz: se você pode imaginar, você pode alcançá-lo. Se você pode sonhar, pode se tornar isso. Alguém já ouviu falar de George Lucas? E alguém já ouviu falar de Star Wars? Pois o criador desta trilogia, né, ele disse o seguinte: você não pode fazer isso a menos que você imagine. Eu estive na Disney, e o Walt Disney realmente tem espaços específicos só para você cuidar do processo da imaginação. E ele foi dispensado de algumas atividades porque achavam que ele não era nada criativo, olha só. E ele diz: a Disneylândia nunca será construída. E ele ainda diz: ela continuará a crescer enquanto houver imaginação no mundo. Ou seja, a Bíblia fala isso. E as pessoas que tiveram alguma marca em alguma área da vida e que até de alguma forma nos afetaram, falam sobre o valor da imaginação. Ou seja, nada do que existe no mundo real não deixou de ser uma vez imaginado, ou tudo que existe uma vez foi imaginado. E aí há uma palavra interessante para quem dirige uma empresa, quem tem alguma gestão de negócio. E aí é uma orientação do Rick Warren. Ele diz que há pelo menos 3 coisas que pode levar você como gestor de uma empresa, você como um empreendedor, a fazer coisas impossíveis. Ele diz, essas coisas são: você precisa de cooperação, de comunicação e precisa de imaginação. Se você conseguir reunir a comunicação que vai provocar a unidade, a comunicação que vai fazer com que as pessoas entendam o que você está imaginando, e você então apresentar-lhes a imaginação, a sua empresa vai ser bem-sucedida, a sua gestão vai ser bem-sucedida, você vai alcançar coisas que você nem mesmo chegou a imaginar. Então, a primeira coisa, a imaginação molda a nossa vida. Em segundo lugar, a imaginação é essencial quando se vive pela fé. É impressionante que a imaginação está relacionada com a fé, e isso está em Hebreus capítulo 11, claramente falando para nós. E ali o autor começa dizendo: o que é fé? E ele responde: fé é a certeza do que nós esperamos que vai acontecer. Você ainda não tocou, você ainda não contabilizou, você ainda não viu com seus olhos materiais, mas é a certeza de que algo vai acontecer, que você espera que aconteça, e é a evidência de coisas que não podemos ver. Ou seja, a fé é uma forma de ver, e não é para vermos com os olhos físicos, mas para vermos com os olhos da imaginação, ou em outra linguagem, com os olhos dos pensamentos, ou os olhos do nosso coração. O que é fé, então? É a certeza de que o que esperamos vai acontecer, é a evidência de coisas que não podemos ver. É impressionante como isto acontece, e aí eu quero trazer para você a ideia de Abraão. Abraão está com os seus 90 anos de idade, e ele ainda não tem filhos, e Deus então resolve mudar o nome de Abrão para Abraão, e lhe dá uma promessa: você vai ser o pai de uma grande nação. Apenas a troca de uma letra para outra significava que ele não era mais um homem qualquer, mas ele agora era o pai de uma grande nação. E aí mais ou menos a ideia é assim: ele chega num ambiente, e aí pergunta: qual é o seu nome? Ele diz: o meu nome era Abrão, mas agora o meu nome é Abraão. E aí as pessoas perguntam assim: e aí, quantos filhos você já tem? Ele diz: não, eu não tenho filhos ainda. Mas o senhor tem 90 anos de idade? Não, mas o meu nome é Abraão, é o pai de uma grande nação. E é impressionante que o Senhor Deus leva Abraão, né, para que ele olhe para as estrelas e diz para ele assim: Abraão, conte as estrelas, conte as estrelas. Ele não tinha ainda nem o seu filho. Conte as estrelas.
Olha, você está vendo ali, você não consegue contar, assim serão os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, os seus tataranetos. Você será realmente o pai de uma numerosa nação. Tudo vai acontecer primeiro no seu coração, e Deus faz com que, ao mandar que ele olhe as estrelas, o que Deus está fazendo? Está dando a ele condições de imaginar, provocando nele a imaginação, algo assim extraordinário, ativando a imaginação. Em 2 Coríntios 4,18, a Bíblia diz: não colocamos nossos olhos no que vemos, ou não deveríamos, né? Mas no que não podemos ver. O que vemos ou veremos durará por pouco tempo, mas o que não vemos, não podemos ver, durará para sempre. Há muita coisa que a gente não pode ver. Você pode ver Jesus agora fisicamente com seus olhos? Você pode ver agora fisicamente o Espírito Santo de Deus? Você pode ver fisicamente Deus agora aqui? Mas você crê que Deus, o Espírito Santo, Jesus estão presentes aqui hoje na pessoa do Espírito Santo? Quantos creem? Levante a sua mão. Meus irmãos, é impossível falarmos sobre isso e não sermos impactados com isso. Jesus está aqui, Deus está aqui, o Espírito Santo de Deus está aqui. Isso faz toda a diferença. E se Ele está aqui, Ele está com você hoje à noite, amanhã, no meio da semana, nas suas reuniões, no seu ir e vir. Você nunca estará sozinho. Em terceiro lugar, a imaginação vai gerar grandes realizações. É claro que há muitas pessoas excelentes, algumas pessoas são famosas e outras pessoas não são famosas. Mas a realidade é que, sendo famoso ou não famoso, as grandes realizações, elas são frutos de grandes imaginações. E essa campanha, dentre muitas coisas, tem a finalidade de nos ajudar a sair do ponto onde nós estamos e irmos na direção onde queremos chegar. E a gente precisa ousar, no caso, semana passada, ousar esperar o melhor de Deus. Isso tem a ver com o nosso entregar o melhor para Deus. E agora ousar dar passos desafiadores a partir da nossa imaginação. E a ideia de que Deus há de nos abrir os olhos. Olha que texto lindo, Efésios 1,18. Vamos ler juntos esse texto que diz que Deus ilumine os olhos da sua mente. Vamos ler juntos? Que Deus ilumine os olhos da sua mente para que você possa ver a esperança que seu chamado tem para você. E aqui fica uma indagação. Eu sinto que eu estou vivendo um chamado de Deus para a minha vida. Eu vivo como se o que eu tenho que fazer, eu estou dentro de um projeto de Deus para mim, seja a profissão que você esteja a exercer, qual for, não importa. Seja o envolvimento profissional, enfim, o jeito como você tem. Você se sente dentro de um plano em que você é vocacionado por Deus de alguma forma? É o que o texto diz, que Deus ilumine os seus olhos, ou os olhos de sua mente, para que você possa ver a esperança que seu chamado tem para você. Então a ideia de que não é o seu sonho tão somente que importa. É mais ou menos assim: eu quero ser um milionário, um bilionário. E a pergunta é: para quê? Você já viu aquela pessoa que consegue tudo na vida e depois ele começa a perguntar: para que eu consegui tudo isso? Ed Kivitz, num dos textos antigos que li dele, diz assim: muitas vezes você sobe a escada do sucesso e chega lá no alto, e você depois não sabe onde está escorando aquela escada, e ela acaba caindo com você e tudo. Porque ela não tem nenhuma razão de ser, não tem propósito, não tem objetivo. Então, necessariamente, não é conhecer tudo para quê? Ficar rico para quê? Conseguir melhorar de vida para quê? Quais os seus objetivos? Peça a Deus, em nome de Jesus, para abrir os seus olhos espirituais. E dizer: Senhor, eu quero ser parte de um projeto, que o Senhor esteja nele, que sejam os sonhos do Senhor para mim.
se você deseja significado em sua vida, se você deseja satisfação em sua vida, se você deseja realização na sua vida no que você está a fazer, então pare de seguir o sonho seu para você e entre no sonho de Deus para a sua vida. Amém, meus irmãos? Esse é o desafio, essa é a proposta. Porque a palavra de Deus diz que onde não há visão, o povo perece. Ou seja, onde não há o sonho, onde não há imaginação, onde não há um sentimento maior de propósito, as coisas vão simplesmente perder o sentido, o significado na minha e na sua vida. Em quarto lugar, a imaginação de Deus para a minha vida é maior do que a minha imaginação. Vamos dizer essa frase juntos? Você crê nessa frase primeiro? Pensa bem, olha bem para essa frase, dá uma olhadinha nela, vê se é isso mesmo, diga comigo agora. A imaginação de Deus para a minha vida é maior que a minha imaginação. E aqui nós temos um ponto, que é a grandeza do que Deus pode fazer. Porque por mais que eu possa imaginar, a imaginação de Deus vai muito além da minha imaginação. Eu posso ter os meus sonhos, as minhas imagens mentais, mas Deus pode ir além dos meus sonhos e das minhas imagens mentais. A ideia, então, é que a gente entenda isso claramente. Efésios 3, versos 20 e 21, eu pulei aqui uma parte, é uma versão diferente da Mensagem, diz assim: Deus pode fazer qualquer coisa. E aí diz a paráfrase: você sabe muito mais do que você poderia imaginar. E aí eu pulei uma parte e diz assim: Ele faz isso não nos empurrando, mas pelo seu Espírito trabalhando profunda e suavemente dentro de nós. E aí eu gosto dessa expressão: muito mais do que você jamais poderia imaginar. Ou seja, eu não tenho ideia do que Deus quer que a minha vida, ou através da minha vida, aconteça. Eu posso estar vivendo uma partezinha de tudo que Deus tem para mim, uma fração do que Deus tem para mim, porque a Bíblia está dizendo que o sonho de Deus para mim, para a sua vida, é muito maior do que os meus sonhos. Eu não estou falando aqui de grandeza, de ser famoso, de ficar milionário. Eu estou falando de realização de vida, de sentido de vida e propósito de vida. Ou seja, você vai abrir mão, até se for o caso, dos seus sonhos, para que você se alinhe com os sonhos de Deus, e isso é confiança em Deus. E isto é realmente colocar-se nas mãos de Deus e dizer: Senhor, me embale, me envolva, né, me conduza, como está aquela arte lá, aquelas mãos ali, regando aquelas sementes que vão ser resultados da bênção de Deus, das mãos de Deus, como foi desenhado aqui domingo passado. É Deus fazendo. E aí, cabe-nos realmente pedir a Deus: eu quero sonhar os teus sonhos. Não vou me delongar, vocês sabem bem que, principalmente alguns aqui que ainda são membros, e graças a Deus por vocês, quando nós viemos a se tornar pastor aqui da igreja, por um convite da igreja, eu cheguei na igreja e antes de tomar posse, disse: irmãos, um dos pontos que eu entenderei como sendo vontade de Deus é que a igreja, ao me convidar, esteja disposta a vender, trocar ou alugar a sua propriedade. Eu tenho certeza que a igreja votou, mas não levou isso na mesma seriedade que eu levei. E eu disse: irmão, nós vamos sair daqui, nós vamos vender essa propriedade, nós vamos comprar outra propriedade. E realmente parecia uma coisa impossível, uma coisa desnecessária, não é? Eu fico imaginando como alguns dizem assim: pastor, igreja crescer para quê? A gente vai começar a conhecer gente tão diferente e de repente os meus filhos vão ter que ter um relacionamento, quem sabe, afetivo com gente que a gente nunca imaginou. Interessante é que não foi só aqui, lá em São João mesmo eu tive uma pessoa que disse assim: pastor, eu estou indo para uma outra igreja. Eu falei: é mesmo? O que está acontecendo? Olha, a igreja cresceu demais, esse negócio de igreja é muito grande. Olha, eu não concordo, pastor, não concordo.
Sabe, muitas vezes a gente tem uns pensamentos assim esquisitos, né? Diferente de tudo que Deus pensa sobre a igreja dele. E Deus nos trouxe porque Deus já tinha nos dado um sonho, Deus tem nos abençoado. Ou seja, quando o nosso sonho é do tamanho de Deus, nem a gente sabe aonde a gente vai chegar, só Deus sabe, e Deus vai fazer o impossível acontecer. Eu creio, você crê nisso também? Você crê? Quantos creem? Deus vai fazer, é Deus que faz. Então a ideia é, devo deixar o tamanho do meu Deus e não o tamanho dos meus dons, nem o tamanho das minhas habilidades, determinar o tamanho da minha meta, dos meus objetivos, não. Deus é que vai dizer qual é o tamanho dos meus objetivos, qual é o tamanho da minha meta, qual é o meu lugar de chegada, Deus vai dizer isso. Porque os sonhos de Deus para a minha vida e para a sua vida são muito maiores do que os nossos sonhos. Esses dias, não faz muitos dias, num grupo nosso, ou me ouvem falar nisso, porque é um grupo assim que dá de tudo, né? A gente lá brinca, se diverte, briga, né, Josias? Esse grupo é uma benção, esse grupo é uma verdadeira catarse, né? A gente faz de tudo ali. E aí colocaram lá uma lista de cidades, e a pergunta foi, quantas dessas cidades você já visitou? Eu me lembro que eu tinha um desejo no meu coração, e aí era um desejo assim, eu quero conhecer muitas cidades, viajar, e Deus foi tão cuidadoso comigo, que daquelas cidades alistadas ali, eu já tinha estado em 19 delas, nem eu mesmo acreditei quando fiz a conta. E se fossem inclusas outras cidades que eu já tive o privilégio de visitar, eu teria passado talvez de 25 a 30 cidades, olha que bênção. Ou seja, o que a gente põe no coração da gente, se tiver a bênção de Deus, a gente pode ir muito, muito, muito mais além. Você imaginou alcançar o que você já alcançou por si próprio na sua vida? Olha bem para a sua história. Qual é a sua história? Quem era você? Quem eram vocês, casal, família, há 10, 15, 20, 30 anos atrás, se for o caso? Quem eram vocês? Onde estavam? Deus pode nos ajudar a avançar e ir muito além daquilo que nós imaginamos, porque o que Deus imagina para nós é muito maior do que a gente imagina para a gente mesmo. Amém? Você recebe essa palavra? Glória a Deus por isso. Em quinto lugar, estamos quase terminando, a imaginação de Deus para a vida é gerada em mim pela palavra e pelo Espírito. Meus queridos, se Deus é criativo, pensam bem comigo, se Deus é criativo, e Ele quando nos salva, Ele nos dá do Espírito dEle, e quando Ele realmente foi usando homens e mulheres ao longo de 1.500 anos, Ele nos deixou a palavra dEle, é porque através do Espírito e através da palavra, eu posso ter a minha imaginação afinada, alinhada, purificada, trabalhada por Ele, através do Espírito Santo e através da palavra dEle. Jesus conviveu com seus discípulos, sobe aos céus, mas antes de fazê-lo, Ele diz, eu vou pedir ao Pai, e Ele lhe dará outro ajudante, outro companheiro, e numa outra linguagem, um advogado, um consolador, que estará com você para sempre. E esse ajudante é o Espírito da verdade. Você o conhecerá porque Ele mora com você, e Ele estará em você. Meus queridos, muitas coisas eu não posso, mas Deus em mim me faz possível alcançá-las. E muitas coisas da sua vida você não pode, mas Deus em você vai fazê-lo poder. A promessa lá, como lemos aqui em Reis. Como é que o rei poderia dizer, façam aí covas aí, vai chover, isso tudo vai ficar cheio d'água, os gados vão ter alimento, o verde vai surgir do nada. Como um homem faz isso? Ele faz isso se tiver confiado num Deus que faz o impossível acontecer. Deus fazendo, o Espírito de Deus trabalhando em mim, o Espírito de Deus trabalhando através de mim. E aí vem a palavra, Salmo 119, verso 27, diz, abra os meus olhos. Vamos ler juntos esse verso da palavra?
e com convicção, orando a Deus: abra os meus olhos para eu ver as maravilhosas verdades em sua lei. Ajuda-me a entender o significado dos seus mandamentos e meditarei em seus maravilhosos milagres. Meus queridos, posso garantir a vocês que a chave para uma imaginação forte, saudável, alinhada com Deus, a chave é o tempo que você passa na presença de Deus todos os dias. Aquele punhado de textos da Bíblia que você lê pela manhã ou à noite, aqueles 15, 20, 30 minutos que você passa lendo a palavra e orando, 15 pela manhã, 15 à noite, 30 pela manhã, aquele tempo sossegado, desestressado, aquele tempo focado, vai ser o tempo de Deus habilitar você, capacitar você, trabalhar em você, moldar você. Eu vou usar uma palavra que ela tem um outro sentido, mas energizar você, né? Capacitar você, dar a você a motivação para você passar o dia, a semana, o mês, e enfrentar o dia a dia da vida sabendo que você não vai sozinho, mas vai com Deus do seu lado. Gente, ouvir a voz de Deus agitada é muito difícil. Você já viu que nem a gente mesmo consegue dar atenção um para o outro? Se um está com o celular, o outro também, fica mais difícil. Você fala, o outro assim: o que você falou mesmo? E aí o outro diz: olha, eu entendi isso. Você fala uma coisa, o outro entende outra coisa, porque não dá, a vida agitada não dá. E aí você quer falar com Deus e quer receber a orientação de Deus na mesma agitação? Não dá. Precisamos nos aquietar e diante de Deus pedir que Ele nos abençoe, pedir que Ele, como um Deus soberano, abra os nossos olhos espirituais, os olhos do coração, os olhos da mente da gente. Mas a última frase para você guardar é que a imaginação que é de Deus estará sempre conectada com a sua igreja e com o seu plano para o mundo. Você pode dizer essa frase comigo? A imaginação que é de Deus está sempre conectada com a sua igreja e com o seu plano para o mundo. O que Jesus fez depois que Ele morreu e ressuscitou? Era provado que antes que um querido deixasse as pessoas mais próximas dele, sabendo que os seus dias de vida estavam curtos, era reuni-los e dizer alguma coisa profunda para eles, alguma coisa que pudesse direcioná-los. Isso era um costume. Mas Jesus já havia morrido, Jesus ressuscitou, Jesus está para subir os céus. E o que é que Jesus diz aos seus discípulos? Olha, eu quero comissionar vocês. Vocês vão receber agora uma grande comissão para vocês desempenhá-la. Vocês vão ao mundo inteiro e vocês vão pregar o Evangelho a todas as pessoas. Alguns vão se tornar discípulos e você vai fazer discípulos delas. Você vai batizá-las e vai ensiná-las todas as coisas que eu lhes tenho ensinado e mandado. Meus queridos, qualquer projeto que você tiver na vida que não inclua a sua igreja ou a visão da salvação do mundo, você está fora da história. Nós falamos de missões aqui, missões têm a ver com isso. A igreja de Jesus não deve viver para ela, você não deve viver para você. Deus não vai te dar uma imaginação e uma visão de vida que seja para você desfrutar e tão somente para você. Não! Você nunca vai ver isso na Bíblia. As pessoas realizaram grandes coisas e foram excelentes na realização dos planos de Deus, porque elas estavam conectadas com a igreja de Deus, com o povo de Deus no caso, e com o projeto da evangelização do mundo. O próprio povo de Israel, Deus diz para eles: fazei conhecidos os meus feitos entre vós. Ele chama os discípulos e diz: olha, vocês vão ficar em Jerusalém até serem revestidos de poder, mas vocês vão ser testemunhas em todas as nações.
vão até os confins da terra. E a igreja insistiu em não fazer isso. Aí vem a perseguição e os espalha. Qual é o seu projeto de vida? Seja ele qual for, profissionalmente falando, financeiramente falando, socialmente falando, se não houver uma conexão entre o que você tem sonhado para a sua vida e a igreja de Deus e o plano de Deus, desista desse sonho e peça a Deus o sonho dele para você. Deus vai te abençoar. Jesus disse: se você tentar manter a sua vida para si mesmo, quer dizer, egoísmo, não tem jeito, você a perderá. Mas se você desistir da sua vida por mim, pelas boas novas, você encontrará a vida verdadeira. Este é o projeto de Deus. O objetivo de Deus é que a minha vida faça parte de um grande projeto. Nós vamos fechar os olhos. Eu não sei se lá atrás as pessoas conseguiram já produzir as suas artes. Queria que viesse aqui, antes da oração até, para que a gente ore a Deus. Eu não sei o que conseguiram produzir ali em alguns minutos, ouvindo a palavra, mas é só uma dinâmica para mostrar que Deus pode fazer muito mais além do que você tem pedido e pensado, que Deus pode te levar muito mais além do que você imaginou da sua vida, que o que você imaginou da sua vida precisa estar conectado com os planos de Deus, os projetos de Deus. Olha aí, essa turma linda, tem microfones aí, eu sei que é meio complicado, vocês continuam com máscara, usando microfone, pelo menos aí, pode ser lá embaixo, lá, passar por eles, porque aí senão eu tenho que passar o microfone. Oi? Isso. Vamos a esse momento, antes de nós orarmos. Claro que é um momento pequeno, um momento breve, né? Mas é muito lindo e participativo. Se foi um livro, a gente corta o livro aí, umas páginas aí, mas vale a pena. Vamos lá? Olha, se ficar sem máscara, eu vou ter que higienizar todas desculpa, tá? Eu sei disso, não é fácil não, esse é um exercício também difícil, porque senão a gente teria que ir higienizando um por um. Igreja, me perdoe. Vamos lá. Bom, através dos desenhos, a beleza, ela está na singularidade de cada mulher, na sua essência verdadeira. Transformar em amor com as boas companhias e a comunhão. Hoje é o dia de viver o seu melhor com profundidade, confiança de verdade. E que tenhamos de volta a verdadeira sensação da verdade e da busca do autoconhecimento. Agora é para valer. Faça as boas escolhas. Sou fruto da manifestação do amor de Deus em minha vida. A transformação que Ele operou me fez olhar para o outro e desejar, através deste amor, compartilhar e testemunhar esta mudança. Meu desejo é continuar sendo usada e ousar mais na missão que o Senhor me chamou e ter sempre minha família envolvida neste ministério. Às vezes me sinto longe dos meus amigos, não tenho tempo. Lembro do presente que Deus me deu, que foi meu filho, um verdadeiro milagre. Preciso também ser amigo do meu filho a todo tempo. Amigos são para todas as horas. Preciso me reinventar. Preciso rever minha vida ministerial. Acreditar que através de uma fé ousada, dar uma chance para mim mesmo e apostar nessa fé ousada. Deixar Deus desconstruir para reconstruir minha vida espiritual. Aqui eu simbolizei o antes e o depois da intervenção de Deus na minha vida. Aqui no antes eu representei com bagunça, culpa, descontrole, uma porta fechada, portas de profissionais fechando e remédios, que a minha saúde estava se deteriorando. E aqui eu botei, será mesmo que eu mereço isso? Então, com a verdade divina, a graça e o amor de Deus e a ação na minha vida, o desenvolvimento, Deus tem
me desenvolvido, capacitado, me movido, trazido atitudes que têm me modificado. Me faz me doar mais a pessoas e traz vitória na minha vida. Então, depois da intervenção de Deus, o novo tem se feito na minha vida, que é ainda melhor, novos caminhos, caminhos livres, diferentes, leves. E aqui eu representei com a paisagem, novas trajetórias, e o tênis, que tem significado melhora na minha saúde, no meu autocuidado, no meu bem-estar e a vitória na minha vida. Enquanto eu estava pensando sobre a criatividade, eu pensei aqui nos sonhos de Deus e no que Ele quer que eu sonhe também, em voar alto, em fazer novas coisas, em ter menos e ser mais, em novos objetivos, novos caminhos que Ele tem para mim, um futuro diferente. Bom, eu tentei expressar aqui, primeiramente, esse momento que a gente está vivendo, em família, que para mim tem sido muito difícil ficar afastado. Então, eu ousei imaginar todos juntos, se abraçando. Esse foi o meu primeiro pensamento. O segundo foi que Deus tem algo maravilhoso para a minha vida. Ele tem me ensinado através de tudo que eu tenho passado. Estou desempregada já há um bom tempo. Mas Deus tem me abençoado demais, usado demais a vida do Francisco, que tem sido um parceirão, e o Celebrando a Recuperação, que tem me ajudado demais. E eu louvo a Deus por essa igreja, por todos os meus amigos, por todos os irmãos que têm caminhado comigo, e eu consigo me imaginar num lugar assim, vendo um pôr do sol, vendo que Deus está me dando uma outra chance, alçar novos voos e, mais uma vez, poder abraçá-los. Esse é o meu sonho. Obrigada. Nós vamos ficar em pé para nós orarmos. Obrigado, meus queridos, por poderem participar e compartilhar conosco. Mais uma salva de palmas para todo mundo. Obrigado, Janaína. Completou mais um aninho ontem. Não vou falar quantos, eu estou aqui sendo transmitido, fica gravado, não posso falar isso não. E nem parece. Nós vamos orar a Deus, pedindo que Deus nos ajude a sonhar os sonhos dEle, a enxergarmos com os olhos dEle. Sabe, muitas vezes nós somos crentes, mas vivemos tão frustrados, vivemos pequenos demais para o que Deus quer fazer na nossa vida. Podemos ir mais longe, podemos fazer mais, não porque devemos fazer para alguém ver, para sermos aplaudidos, mas para termos sentido na vida, propósito, a alegria em ter vivido a vida, olhado para trás e deixei um legado. Deus usou a minha vida. Pode ser até uma dona de casa. Não é uma questão do que fazer, é para o que fazer o que você faz. Se você faz parte de um chamado, pastor, mas o tempo já passou. Eu gosto da frase, Deus não tem pressa, Ele pode começar de onde você está. Você crê nisso? Deus pode começar de onde estamos? Abraão estava com 90 anos, foi de Abrão para Abraão. E ele alcançou o plano de Deus para ele, o pai de uma grande nação. Deus não tem pressa, Deus está pronto para começar com você hoje, agora. Amém? Glória a Deus. Nosso Deus e nosso Pai, abra os nossos olhos, Senhor. Abra os nossos olhos do coração. Abra os nossos olhos espirituais. Abra os olhos dos nossos pensamentos. Senhor, o mundo que existe de maneira desafiadora para todos os que buscam descobrir as coisas, quer na profundeza dos mares, quer na grandiosidade dos céus, do universo, quer no nosso planeta Terra. Tudo isso já foi imaginado pelo Senhor para então depois se tornar realidade. O que é demais para o Senhor?
Tu podes todas as coisas. Então nos ajude, Senhor, a dar mais um passo, a caminharmos um pouquinho mais e realizarmos um pouquinho mais, conectado com a igreja do Senhor, que é a família do Senhor nesta terra, e conectada com os planos do Senhor de levar todas as pessoas a serem salvas, porque o Senhor planejou que nós vivêssemos esta história, que nós fizéssemos parte desta história e que não ficássemos alheio à história. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um glória a Deus?